e bem-vindos aqui à apresentação do meu projeto da matéria de Big Data, ministrada pelo professor Marcel Caleb, e o projeto em si, ele consta com análise das viagens dos táxis amarelos em Nova York em relação ao espaço. Primeiramente, pela introdução, queria explicar para vocês que esse projeto ele é determinado em cima dos dados recolhidos e disponibilizados pela TLC New York, que é basicamente a empresa de táxis e limusines da cidade de Nova York. E os dados foram coletados por meio de uma API que eles têm disponível mês a mês, com um timestamp de junho de 2023 até agosto de 2023, ou seja, o último semestre de dados possíveis de obterem da plataforma. Nesse projeto, eu estarei trabalhando com a biblioteca do Spark, para estar trabalhando com esse Big Data, com essas 9 milhões de linhas que tem como output essa coleta, e também com o GeoPandas, uma biblioteca específica de análise geográficas. Além disso, para apresentar esses mapas para vocês, esses gráficos, estarei utilizando a biblioteca do Matplotlib. E para esse projeto, qual que é a pergunta que eu quero responder? Então eu defini essa pergunta do projeto como sendo: qual a área de Nova York, ou seja, a área geográfica apresentada nas tabelas, que mais angaria com viagens de táxi amarelo, ou seja, com as viagens disponíveis no banco de dados, e esse angariar de viagem seria a soma de todos os valores totais das viagens que começam naquela área. E também se ela se mantém ao longo do trimestre, ou seja, se a gente não perde nenhum tipo de trabalho ou de localização perante os meses avançarem. Os dados para análise são esses expostos, porém a gente está trabalhando muito mais com as localizações, com os IDs de localizações, com o total amount, que seria o valor total da viagem, e também com o pickup date time, que posteriormente vai ser trabalhado para ele poder representar para a gente cada uma das análises individuais, especialmente aqui em relação ao mês. Para isso, como eu falei, estarei usando essas bibliotecas, e por estar trabalhando no Databricks, que é essa plataforma, precisarei instalar também algumas via pip e depois importá-las para a apresentação desses mapas e trabalhar com a parte da geografia. Para importar o dataset, aqui a gente tem um exemplo de como coletar um ano com um mês, que no caso é o ano de 2022, aqui com o mês de janeiro. E essa análise vai ser replicada aqui embaixo quando a gente estiver importando todos os dados desejados, a partir deste for loop, utilizando as datas escolhidas, claro, do ano de 2023, junho, julho e agosto, como dito anteriormente, e rodando neste for loop para ele poder recolher cada um dos meses e armazenar diretamente já numa tabela em SQL. Posteriormente também estarei importando mais ou menos do mesmo link, só que agora as zonas, ou seja, as informações georreferenciadas sobre esse banco de dados, que estarão trazendo a geometria relacionada ao ID, de onde ele está pegando o passageiro, e transformando ele no nosso Geodata Frame, por isso GDF aqui. Em seguida, passarei para a limpeza e pré-processamento dos dados. Primeiramente, eu quero fazer uma análise desses valores de datas, especialmente para entender se ele tem ou não tem datas fora da coleta que poderiam representar outliers nesse sentido e que seriam outliers desnecessários para análise. E, portanto, analisando também o shape aqui, representando as 9 milhões de linhas que comentei com vocês, temos também aqui o estudo de mínimo e máximo de datas coletadas e podemos ver aqui um problema, por exemplo, com a data mínima, que é lá do ano de 2002, assim como também a data máxima no mês de outubro, no mês 10. Então, vamos fazer aqui a nossa limpeza dessa base, vendo então pelo menos aqui o número de datas, por exemplo, menores que o ano de 2023, e depois aqui realmente aplicando uma leitura mais especificamente em cima da extração de ano e mês, para verificar aqueles que estão fora ou valores nulos em relação a esses outros passos. Pensando nisso, vamos aplicar essa limpeza estudada, vamos aplicar então a retirada de valores nulos e também a extração de valores de meses e tudo mais, e aqui, claro, tomando atenção a extrair aqueles valores ou excluir aqueles valores que estão fora do objetivo da base. Posteriormente, a gente vai fazer uma última verificação para saber se o resultado obtido ele foi satisfatório, vendo se ele tem ou não tem valores nulos depois dessa limpeza. Como é possível ver aqui, depois que foi feita a limpeza, não existem mais valores nulos, e também a extração dos anos aqui já garantiu
a certeza com relação aos date times não serem um outlier. Passando então para a análise exploratória, começando só apresentando aqui, de novo, as tabelas que a gente importou, tendo aqui a tabela principal dos dados, fazendo aqui uma amostragem com 10 mil linhas. E aqui embaixo uma amostragem da tabela de áreas, que aqui a gente pode ver então o Location ID, que seria o ID da localização, relacionado à sua geometria, e posteriormente também ao nome dessa área para análises futuras. O CRS é um valor muito importante porque é dele que a gente consegue extrair qual que é o tipo de geolocalizador, de geoide que o mapa está usando para representar aqui tanto as coordenadas quanto também as distâncias, se eles estão em metros. Nesse caso, o CRS está em pés, né, em medida americana, porque ele está trabalhando também com uma área americana, especialmente da região de Nova York, aqui em New York e Long Island. Aqui embaixo, então, a gente tem a visualização desse mapa geográfico utilizando o Matplotlib. Como vocês podem ver aqui, a área de Nova York, tendo aqui em cima a região de Manhattan, aqui atrás o Harlem e o Bronx, aqui embaixo Brooklyn e Queens, aqui nessa região, e aqui a parte de Long Island, né, que é a parte da ilha posterior, depois do rio. Analisando um pouquinho mais os valores em si, temos aqui que o valor médio da viagem, ele é de aproximadamente $30, né, de 28,7 dólares. E agrupando por mês, para a gente ter esse valor médio, vemos que tem uma diferença até que significativa do primeiro do mês de junho para o mês de julho, de quase meio dólar, né, como dito aqui embaixo, mas nada também muito significativo. Outra coisa relevante é analisar a weekday, né, o dia da semana que tem a média mais alta. Vemos que segunda-feira é o que tem significativamente a média mais alta em relação aos outros dias da semana. Fazendo a mesma coisa, só que por soma dos valores, seja por valor agregado, nós temos aqui então que o dia que mais recebe dinheiro, ou seja, que mais acumulou dinheiro, se a gente somar todos esses valores, utilizando aqui a função de sum, é na verdade sexta-feira, apesar do valor médio das viagens na segunda-feira serem maiores. Aqui só um display desses valores, então, num gráfico, vemos que ele tende a subir aqui durante a semana e depois cair novamente nos finais de semana, como sexta-feira, como dito anteriormente, um valor com soma mais alto. Depois, só fazendo em relação à distância percorrida, utilizando aqui o trip distance, né, e somando toda essa distância, vemos que, olhando aqui numa ordem decrescente, sexta-feira também é o que mais tem quilômetros rodados em cima das viagens. Olhando agora para o agrupamento pela localização de pickup, né, que é esse PU Location ID, e fazendo a média pelo total amount, nós podemos perceber que a localização 99 ela tem um valor extremamente alto em relação às outras, só que quando a gente compara ela com relação a também mês, que vai ser explicado aqui um pouquinho mais embaixo, ela na verdade está sendo um outlier aqui nesse average. Mas o que podemos ver também é que não é fácil a gente identificar que região é essa pelo ID. Portanto, a partir de agora, essas visualizações vão ser feitas espacialmente. Essa análise vai ser feita espacialmente. Como que a gente vai fazer isso, né? Primeiramente, vamos preparar os dados pelo Spark para a gente conseguir pegar um group by pelo mês e também pela localização, para a gente ter toda a localização e mês separados. Embaixo fazemos aqui um display. E se a gente andar aqui, por exemplo, fizer aqui um group by por isso e também pela decrescência dos meses, vamos fazer só aqui por location ID, e a gente descer aqui na tabela, quando a gente chegar aqui na linha 99, porque é algo que a gente gostaria de perceber se realmente o average não está sendo um outlier, chegando aqui no ID 99, percebemos que, primeiramente, ele só tem 2 valores coletados e que um deles é muito inferior ao outro. Portanto, provavelmente deve ter algum outlier fazendo a média subir, mostrando também a média não sendo um dos valores melhores para calcular a resposta para a pergunta. Mas ainda assim, observando em relação à soma dos valores, já vemos uma história um pouquinho diferente, com a localização 132 e a 138 sendo os valores maiores aqui na lista, significativamente sempre em primeiros a terceiros lugares, quarto a sextos lugares, com a ordenação de total amount.
Mas ainda assim, só pelos IDs, não está sendo muito fácil de verificar onde estão esses lugares, né, na apresentação. Portanto, descendo aqui um pouquinho, o que a gente vai fazer agora nessa parte do código é pegar essa localização, esse average calculado, esse group by, e juntar, fazer um join, um merge desses data frames com um merge com o data frame de áreas, né, para a gente poder ter a geometria da localização. Como é que a gente vai fazer isso? Além disso, eu tive aqui uma modificação da coluna para transformar a pool location em location ID somente, para facilitar o merge com a coluna de áreas, que o nome do ID seria location ID. Juntando essas duas tabelas e transformando ela de novo num GeoDataFrame para ser interpretado a geometria como coluna, temos aqui essas duas tabelas representativas, tendo então a location ID, o mês que foi pego, e aqui o average total amount, claro, geolocalizado. Então partimos para a visualização de Quartis, que é uma visualização bem interessante para todas essas funcionalidades. Começando primeiro pela média e plotando os meses lado a lado para verificar se existe alguma diferença. Não percebemos diferenças significativas na representação, tirando aqui essa localização de Long Island, que com o tempo foi diminuindo bastante a média do valor que ela tem aqui em relação aos outros. Claro que aqui pela legenda, o amarelo é aquele que tem a média maior e o azul, o roxo escuro, é o que tem a média menor. E o que é interessante, porque Manhattan apresenta médias baixas dos valores das viagens. Mas quando a gente aplica a mesma ideia para a representação, só que com relação à soma, tendo o amarelo como sendo o maior valor, vemos que a região aqui de Manhattan, ela sim é a que consegue ganhar mais dinheiro, mesmo que a média dessas viagens seja muito pequena. Provavelmente devido ao turismo, né, nessa região. Outro valor interessante, que aqui na parte inferior ao Brooklyn, que tem uma média alta de valores, não ganharia tanto dinheiro assim como a área de Manhattan. Provavelmente porque aqui as viagens são mais longas para tentar chegar nessas regiões, então fazem a média dos valores ser mais alta, mas o número em si de viagens até lá é menor. Portanto, a soma total dessas viagens é baixa. Mas temos aqui em amarelo um ponto muito específico, que na verdade, se a gente for procurar no mapa, esse ponto aqui em especial, ele é o aeroporto de JFK, que vai ser apresentado mais para frente como algo mais interessante. Mas que ele, além de ter médias altas nos valores da viagem, é também aquele que acumula bastante dinheiro na soma aqui da representação. E então, pensando nessa representatividade de informação georreferenciada, vamos tentar responder a pergunta que a gente fez no começo da apresentação, que seria qual que vai ser a área, qual que é a área que mais angariaria dinheiro e também se ela se mantém ao longo dos meses. E para isso, eu irei plotar as 5 áreas que mais corroboram com a resposta, em relação à soma, claro. E quando eu faço de novo aqui o mapeamento e o agrupamento, só que agora limitando, depois de fazer uma ordenação, limitando aos 5 primeiros valores e transformando de novo eles em um GeoDataFrame georreferenciado com sua geometria, podemos representar eles no mapa, tendo como label de cada uma de cada um desses valores aqui representados pela color list, como sendo o nome da zona, para a gente poder tentar identificar que zonas são essas. Com o gráfico plotado abaixo, vemos que sim, em primeiro lugar, temos o aeroporto de JFK, como dito anteriormente, como sendo aquele que mais angaria dinheiro. E em segundo lugar, o outro aeroporto da cidade de Nova York, que é o de LaGuardia, que fica aqui nessa região. E vendo ele com o tempo aqui de mês a mês, percebemos que esses dois primeiros, e até mesmo Midtown Center, que é o terceiro, não vão mudando. O que é uma representatividade até que interessante, mas esperada, relacionado, claro, aos aeroportos e como os táxis são influentes dentro dos aeroportos. Mas também outro interessante é que Times Square, que está em 5º lugar no mês de junho, mas em 4º lugar no mês de julho e agosto. Muito provavelmente com relação às férias das pessoas aqui no meio do ano e também por ser um ponto turístico muito renomado que muitas pessoas vão visitar. Mas se a resposta em si é o aeroporto de JFK, provavelmente por ser um aeroporto, outro ponto de vista que a gente pode levar em consideração é o número de viagens que saem dessa localização, para entender também se isso não é só em relação ao valor monetário, mas também ao número, o que é uma hipótese bem válida quando pensada empiricamente. Mas aqui representando ela na prática, utilizando aqui a função de agrupamento como contando os valores, e depois de gerar os GeoDataFrames, temos a representatividade novamente no mapa aqui com essas localizações.
Primeiramente, percebemos que JFK, sim, continua sendo a região, ou a área, perdão, que mais sai em viagens. Porém, o aeroporto de LaGuardia aparece somente aqui no primeiro mapa e no último, mas não sendo dos primeiros. Sendo que, na verdade, a maior parte das viagens em si ocorrem aqui no Midtown, em Midtown, em Manhattan. Muito provavelmente também relacionado ao turismo, uma vez que Times Square fica aqui perto. Portanto, esse também é realmente um valor muito interessante ao número de viagens. O que comprova que mesmo tendo a proximidade com o número de onde ganharia mais dinheiro, nem sempre elas são, porém o número de viagens é muito relevante, dito então provavelmente relacionado ao turismo. Bom, essa era a resposta e a análise que eu fiz em cima da Big Data extraída desse trimestre escolhido. Espero que tenham gostado da apresentação e que, mais alguma dúvida, basta ler o documento disponibilizado para o professor, que é um Jupyter Notebook, de preferência rodá-lo dentro do Databricks, que foi onde ele foi criado, e que ele também tem autocontido as explicações que eu dei para vocês aqui na apresentação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.